Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de Biologia. Eu me chamo Marcelo e sou professor de Biologia. E hoje nós vamos fazer nossa aula do primeiro ano com o seguinte tema: Evolução da vida na Terra, teorias científicas. Então, quando se fala da evolução da vida na Terra, nós precisamos estudar desde os primórdios, desde quando começaram os estudos de como surgiu essa vida na Terra. A gente pode estudar também até a parte de como surgiu o próprio planeta, como é que ele foi feito. Então, observando essa charge, aí tem a seguinte pergunta: como surgiu a vida na Terra? Observe essa figura, que é uma em forma de charge. Mais para a esquerda, mais para a direita. Ajeita aquele planeta que está fora de órbita. Pessoal, mais agilidade. Caramba, quero criar os meus humanos e nem chegamos à metade do universo. Então essa charge, ela representa muito bem a questão da teoria do surgimento, então, dos planetas, né? Sobre a criação do nosso universo, até chegar à criação dos planetas e aí chegar à criação da Terra. Nós acreditamos que Deus, ele criou todas as coisas, porque baseamos então pelo livro chamado Bíblia. Então, nesse caso, sempre nos baseamos de que Deus criou então a primeira parte que compõe a vida. Mas e aí? Como surgiu a vida? O nosso propósito dessa aula então é estudar e fazer uma viagem no tempo para saber quais foram as possíveis teorias que falam sobre o surgimento da vida na Terra. Também nessa aula nós vamos aprender uma receita para produzir ratos. E aí, será que você sabe como produz ratos? E o que o leite que você bebe e a origem têm em comum com a vida? Então, essas questões nós iremos responder durante essa aula. Então, vamos lá? Primeiro, temos que falar sobre a Terra primitiva. Observando a figura, nós podemos observar que nós temos aí a boca de um vulcão, né? Nós temos aí nesse caso, saindo lava, né? Que estão em alturas muito altas, né? Então, a Terra primitiva, ela data de basicamente 4,5 bilhões de anos atrás. A superfície, ela tinha magma, ainda sem rocha, ou seja, que era muito quente, conforme a gente está vendo na figura. Teve muitas colisões com meteoritos, né, vindos do espaço. E também teve descargas elétricas e radiação sem a camada de ozônio. Então, sabemos que antes nós não tínhamos a camada de ozônio e grande quantidade de radiação atingia, então, o nosso planeta Terra. O ambiente, então, nesse caso, ele não suportava a vida. Era totalmente inóspito, ou seja, não havia nada. Só que com o tempo, o planeta ele nunca foi quente. Depois de 700 milhões de anos, esse planeta Terra ele começou a se esfriar. No que ele começa a se esfriar, então começa a formar a crosta terrestre. Você sabe o que é a crosta terrestre? A crosta terrestre, então, ela constitui a parte que compõe o solo do nosso planeta. Então, a parte que compõe essa crosta, ela é chamada de terra, ou seja, é a terra onde nós pisamos. E isso é a nossa crosta terrestre. Então, quando o planeta começou a esfriar, então começou-se a formar essa crosta terrestre. E aí, muitas coisas começaram a passar do estado sólido para o estado líquido. E aí, os primeiros seres vivos começaram a surgir há 3,5 bilhões de anos. Ou seja, a Terra ela tem um período de tempo de velhice muito maior, e aí, há 3,5 bilhões de anos, começaram então a surgir os primeiros seres vivos. E aí, para nós podermos falar sobre os seres vivos e os surgimentos dela, nós precisamos falar das teorias, né? Alguns pesquisadores, né? Alguns filósofos, alguns biólogos da época, eles já falavam então sobre essas teorias, né, sobre o surgimento da vida. A gente vai ver alguma delas e aí vocês vão relembrar isso aí. A primeira delas é a chamada teoria da abiogênese. Essa teoria da abiogênese, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que seres vivos eles poderiam surgir da matéria bruta, ou seja, surgiriam assim do nada. É como se fosse uma pedra pudesse dar origem a uma minhoca, ou um alimento qualquer desse origem a uma mosca. Então isso aí também, essa teoria, é chamada de geração espontânea, porque dela gera uma força vital para poder surgir essa vida. Um filósofo do passado chamado Aristóteles, conforme vocês estão vendo na figura aí, ele foi um dos inspiradores dessa teoria. Ele então sempre disse que os seres vivos poderiam surgir do nada. Ou seja, se ali no cantinho eu tivesse, por exemplo, um monte de comida ou resto de comida,
a gente podia observar que com o tempo lá começaria a surgir vários ratos, ou seja, a ideia deles é que aquela matéria orgânica que está ali poderia dar surgimento à vida. E aí então veio Jean-Baptiste Van Helmont, que fez uma receita para produzir ratos. Qual era essa receita? Primeiro, coloque algumas roupas usadas em um local isolado e escuro. Depois, espalhe sobre elas certa quantidade de trigo. Após 21 dias, ratos serão produzidos por geração espontânea. E aí, hoje em dia, será que você concorda com essa teoria? Será que se eu deixar, por exemplo, roupa lá junto com trigo, automaticamente esse trigo vai formar o rato? Ou será que os ratos vão ser atraídos para aquele ambiente? Será que o trigo e aquelas roupas sujas deram origem mesmo aos ratos? Naquela época não se tinha ainda uma relação de se pensar dessa forma, né? Não existia uma certa metodologia. Hoje em dia sabemos que isso não é possível, né? Porque nós sabemos que tudo isso existe um processo evolutivo. Mas naquela época a teoria da biogênese era muito aceita, né? Porque naquela época ninguém sabia como é que então surgia o ser vivo. Hoje nós já sabemos. Bom, então veio a teoria da biogênese, né? A teoria da biogênese, então, ela fala que os seres vivos só surgem a partir de outro pré-existente. Então, quem se dedicou a essa teoria foi o biólogo Francisco Redd. Para isso, então, ele fez o experimento. Observando o desenho, olhem só, nós temos aí dois frascos, né? Nós temos aí o teste A e o teste B. No teste A, em ambos, na verdade, tanto o teste A como o teste B, eu deixei lá um pedaço de carne, né? Ele deixou um pedaço de carne. Um eu deixei tapado e o outro ele deixou destampado. Nesse teste A, observa que esse recipiente, ele não está tapado. Então, por essa carne foi atraído moscas, né? E aí, nesse caso, essas moscas começaram, então, a sentar nesse alimento. E aí ela começou a colocar seus ovos nesse ambiente. No teste B, a gente pode observar que esse recipiente ele está fechado por uma gaze. Então, esse mosquito ele não consegue chegar até esse alimento. Então, o que a gente pode observar? Que esse inseto ele começa a pôr seus ovos em cima dessa gaze. Então, nós podemos observar que, nesse caso, esse ambiente ele é propício para a formação de outros indivíduos. Pelo teste A, eu posso observar que aí foi gerado vida, porque o ambiente ele foi propício para esse mosquito colocar os seus ovos aí dentro desse recipiente, ou seja, tem alimento disponível. E que a gente pode observar no teste B é que, nesse caso, lá está vedado com a gaze. Então, impede desse mosquito ele colocar os seus ovos dentro desse ambiente. Então, veio aí a teoria da biogênese, que diz que um ser vivo só surge a partir de outro pré-existente. Bom, aí essa teoria da biogênese ela foi testada por outros biólogos. Nós temos aí o Needham e o Spallanzani. Ambos fizeram esse teste, né? Um fez em 1745 e outro fez em 1770. O que Needham fez? Ele pegou aí esse tubo, né, contando um caldo nutritivo. O que ele fez? Ele aqueceu esse caldo. Depois, com o tempo, ele pegou esse recipiente e vedou. Deixou aí por um tempo. O que ele pôde observar aí? Ele pegando essa amostra e colocando no microscópio, ele pôde observar a presença de micro-organismos. Mesmo tapado, né, esse ambiente foi propício, então, à criação de micro-organismos. Spallanzani fez um experimento parecido. Ele pegou o mesmo recipiente, ele aqueceu, né, que é chamada força vital, e aí ele deixou aí esse recipiente aberto. No que ele deixou esse recipiente aberto, ele deixou aí por um tempo, né, fechado. Deixou um tempo fechado com outro tipo de veda e aí com o tempo ele quebrou esse bico. No que ele quebra esse bico, ele pôde observar que mesmo assim ainda continha micro-organismos. Então ambos aí testaram a teoria então da biogênese, que a vida ela surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Então aquele ambiente, mesmo vedado, ele foi propício à criação de outros micro-organismos. Então, nesse caso, essa teoria ficou mais que provada, que é a teoria mais aceita, que é a teoria da biogênese. Aí veio o experimento de Pasteur.
Pasteur, então, o que ele fez? Ele pegou um caldo nutritivo, ele aqueceu, né? Colocou aí nesse bico de Bunsen, né? Que aí é um pouco mais torto. E aí ele aqueceu, depois ele quebrou esse bico. Depois, quando ele quebra esse bico, a gente pode ver também que tem a presença de micro-organismo. Quando ele não quebra, observa que não tem aí caldo sem micro-organismo, ou seja, porque o ar ele não conseguiu passar. Mas se o ar ele consegue passar, então nesse caso, esse ar ele vai ser propício aí a surgirem micro-organismos. Pasteurização do leite. Nesse caso, a gente também tem que aprender como é que a gente consegue saber se o leite ele foi pasteurizado ou não. E a gente pode aprender esse processo através de Pasteur. Por isso que tem o nome pasteurização do leite. O que acontece? O leite, ele é aquecido, né? A água muito quente. Esse aquecimento ele é feito aí a 75 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura muito alta. Ao mesmo tempo que ele tem que ser aquecido, depois ele tem que ser resfriado com água fria, né? Com resfriamento aí a 2 graus Celsius. A pasteurização garante ao consumidor um leite seguro, isento de micro-organismos, que pode causar doenças no ser humano. Então, Pasteur ele conseguiu derrubar a teoria da biogênese. Mas, se não existe força vital, como surgiu então o primeiro ser vivo? Então, a vida veio do céu. Aí veio o princípio da panspermia. Esse princípio da panspermia ele fala que a vida semeada pelo espaço. Aí existem formas resistentes, que é chamada esporos, que chegaram por meteoritos. E a radiação cósmica? Talvez os componentes da vida tenham caído por aqui. Aí veio os asteroides, cometas, eles estão cheios de moléculas orgânicas. E aí, nesse caso, não seria a origem da vida, mas sim a viagem da vida. Então, essa teoria da panspermia, ela fala que possivelmente a vida ela veio do céu. Mas será que realmente isso é verdade? Aí, então, veio a teoria das concepções religiosas, né? Veio o criacionismo, que explica a origem da vida através da entidade divina, que está lá no livro de Gênesis, e essa teoria ela foi conhecida também como fixismo, que cientistas que defendiam o criacionismo também defendiam a teoria que negava a evolução e afirmava que os seres vivos não se modificavam. Então, esse fixismo é a teoria chamada também de criacionista, né? Que os cientistas realmente acreditam que tudo veio dessa criação divina. Vamos agora para o exercício, vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Questão número 1. A hipótese mais aceita para explicar a origem da vida no planeta foi proposta por letra A, Darwin e Wallace, B, Lamarck e Darwin, C, Opary e Haldane, D, Red e Pasteur, E, Myler e Urey. Vamos lá? Então, a resposta certa é Red e Pasteur, conforme nós vimos os exemplos. Questão número 2. Acerca da Terra primitiva, é correto afirmar: a água estava restrita às geleiras e aos oceanos congelados? B. Os protozoários foram os primeiros seres vivos a surgirem? C. A atmosfera apresentava altas concentrações de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono em estado gasoso? C. D. As fortes descargas elétricas e a grande quantidade de raios ultravioletas foram fundamentais para a formação das primeiras moléculas orgânicas? Ou letra E. Os organismos quimio-autotróficos produziam seu alimento a partir de moléculas de carbono? Qual é a resposta certa? Então, a resposta certa é a letra D. As fortes descargas elétricas e a grande quantidade de raios ultravioletas foram os fundamentais para a formação das primeiras moléculas de carbono. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.